Namastê, muito bom estar gravando esse vídeo para mim, porque tendo ficado esse tempo todo na China, esse quase um mês fora, eu percebo o quanto muitas vezes os vídeos que eu faço são uma forma de eu me observar, são uma forma de eu me enxergar. Muitas vezes as coisas que eu falo aqui são coisas que eu preciso ouvir. E estando esse mês inteiro longe, praticamente longe, né? Eu publiquei uma coisa ou outra no Facebook durante esse mês. Eu percebi o quanto pra mim fazer esses vídeos é uma espécie de terapia também. Então, antes de qualquer coisa do que eu vou falar aqui, eu quero agradecer muito a receptividade de todo mundo e todo esse carinho que eu recebo das pessoas. Muita gente acha que os e-mails que eu recebo são só mais um ou mais dois. Muita gente me escreve falando isso. Mas eu tenho muito carinho por esse acolhimento, por essa receptividade que eu tive das redes sociais de um modo geral. Então, pra mim, tá fazendo vídeo mais do que uma intenção de ajudar as outras pessoas. Eu comecei a fazer vídeo porque eu tinha necessidade de falar. Falando, né? Freud já dizia, a cura pela fala. Quando a gente fala, a gente organiza as nossas ideias e para que a gente consiga transformar pensamentos em palavras. Uma série de sinapses e de novas conexões neuronais são feitas e durante esse reorganizar da mente, a gente reorganiza as ideias também. Então, e uma coisa que foi muito interessante, assim, né? Muita gente pergunta, mas por que a China, né? Por que tirar férias justo na China? E uma coisa que talvez algumas pessoas não saibam, essa na verdade foi a minha quarta vez na China, minha quarta experiência na China. Eu tive a oportunidade de morar na China durante o ano de 2010, então eu tenho uma ligação muito visceral com a China. Eu estudei medicina chinesa na China, então eu gosto muito da cultura chinesa. Por mais que em alguns momentos a gente experimente, né, essa diferença cultural e muitas vezes isso dê até mesmo vontade de esganar umas pessoinhas por aí, mas assim, essa experiência foi uma experiência muito diferente das anteriores. Na verdade, nunca é a mesma experiência. Mas essa minha experiência na China foi uma coisa muito diferente pelo fato de eu não estar lá estudando nem trabalhando. Foi a primeira vez que eu fui com a intenção de passear, de descansar mesmo, né? Faziam quase 7 anos que eu não tirava mais de 10 dias sem trabalhar. E pela oportunidade do Ricardo, meu namorado, estar junto comigo, isso foi também uma oportunidade única de ver uma pessoa que pouca relação tem com essa cultura oriental e basicamente assim, né, a cultura chinesa ela não é como a cultura japonesa ou coreana, ela tem bastantes especificidades assim. Foi bastante interessante de ver como uma outra pessoa se adequa e como uma pessoa vai se acostumando, né, com aquela rotina diferente, com sons diferentes. Eu falo um pouco de chinês, o Ricardo não falava nada de chinês, agora ele fala um pouquinho de chinês, mas é muito interessante essa oportunidade de enxergar a China através dos olhos de uma outra pessoa, né? A gente sai da nossa zona de conforto, a gente sai dessa percepção meio viciada que a gente tem das coisas, né? E consegue enxergar a mesma situação através de outros ângulos. E eu acho que viajar, eu sempre gostei muito de viajar, eu acho que viajar é a oportunidade perfeita que a gente tem de se enxergar de uma outra forma. Se a gente vai com o olhar certo, né? Às vezes, e eu não tô falando de ninguém, tô falando mesmo de mim, né? Às vezes a gente tem a mania de julgar e de falar que o nosso jeito de enxergar as coisas é o certo e que a nossa forma de entender o mundo é a melhor. E é muito fácil, né? Eu fiz uma postagem no Face falando sobre isso um tempo atrás, de que é muito fácil a gente usar a nossa cultura como referência do que é certo, do que é bonito, do que é legal e julgar certos hábitos de outras culturas como hábitos primitivos ou hábitos nocivos ou hábitos feios, né? Então, teve um dia que eu tava andando com o Ricardo, eu não vou lembrar agora, a gente ainda tô completamente zoadinha do jet lag, do fuso horário, eu ainda não consegui, a gente voltou antes de ontem, então claro que dizem que demora 1 dia por hora do fuso, né? Então se são
11 horas. Daqui a 8 dias eu vou estar voltando ao normal, mas de modo geral, assim, teve um dia X, eu não lembro direito onde a gente estava indo, ou o que a gente estava fazendo, e eu tive essa percepção, e é sobre essa percepção que eu me senti inspirada de gravar esse primeiro vídeo de retorno da China, que é falando sobre como muitas vezes a gente enxerga o outro, né? A outra cultura, a outra língua, a outra pessoa, a outra história, a outra referência de vida, de uma forma completamente julgamentosa, né? Levando em consideração. Claro, eu acho que assim, isso é automático, não tem como a gente não fazer isso, não tem como você não levar o seu referencial como base de entendimento, de comparação das outras pessoas, porque a gente sempre tem o nosso background, a gente sempre tem os nossos cenários internos, a gente sempre tem a nossa experiência como referência, mas eu acho que nesse processo de desenvolvimento pessoal, o objetivo é a gente ir cada vez mais se abstendo da própria história e das próprias referências para conseguir entender o outro dentro da referência do outro. E eu acredito que esse seja o caminho de desenvolvimento pessoal. Eu acho que esse é o caminho de aprimoramento desse ser, né, que habita o nosso interior, porque a maior parte das guerras, a maior parte das brigas, dos conflitos, dos desentendimentos, do sofrimento humano vem dessa oposição, quem tá certo, quem tá errado. Quem é mais bonito, quem é mais feio, qual é a cultura que explica melhor, qual é a religião que tem o Deus que faz mais sentido, qual é a linha, né? As pessoas me perguntam, você, quando ficam sabendo que eu estudei psicologia, mas qual é a sua linha, né? Existe essa tendência humana de categorizar e de encaixar em gavetinhas, né? E eu tava andando na rua com o Ricardo e aí eu olhei assim uma pessoa à distância e, gente, eu sou hiper míope, assim, na verdade, não hiper míope, mas a distância, assim, a miopia e o astigmatismo juntos me transforma numa cegueta. Então, às vezes, a distância, se eu tô sem óculos, eu olho e falo, nossa, mas é um homem, é uma mulher, é uma pessoa conhecida. E aí a gente tava andando na rua assim, e aí eu vi uma pessoa passando e tive essa espécie de insight, né? Essa espécie de percepção. De longe e de perto, todo mundo é igual, né? Se você vê uma pessoa de longe, muito longe, ou se você é míope, é muito míope, você vê uma pessoa de longe, você não sabe se é homem, se é mulher, você não sabe a cor da pele, a cor do olho, você não sabe se o cabelo é pintado, se a pessoa tá com unha feita, você não sabe se a pessoa... Às vezes sabe, né? Lógico, se a pessoa é alta, se é baixa, se é magra, se é gorda, mas de modo geral, de longe, todo mundo é igual. Todo mundo é vulto, todo mundo é uma ideia de ser humano, né? E de perto a mesma coisa, né? De perto todo mundo é igual, todo mundo chora, todo mundo dorme, todo mundo come, todo mundo vai ao banheiro, todo mundo em alguns momentos cheira mal, todo mundo sonha, né? Todo mundo dorme, todo mundo acorda, se tudo der certo. E como realmente o nosso desafio é viver no meio do caminho, né? Nas extremidades não tem conflito. No preto tudo é preto, no branco tudo é branco. Quando yin e yang estão no seu extremo, fica tudo muito fácil. Não fácil, o desafio é menor, porque a bagunça é menor, a nuance não existe. Preto é preto, branco é branco, preto no branco, branco no preto, está tudo definido. Como é difícil viver no meio do caminho, como é difícil viver nessa tonalidade de cinza entre o preto e o branco, porque é nessa tonalidade de cinza entre o preto e o branco que a gente consegue enxergar o suficiente para as comparações aparecerem. Quando a gente olha a uma certa distância, a gente consegue enxergar ou muitas vezes projetar a nossa ideia do que é belo, do que é feio, do que é gostoso. Quando você está com fome, a fome é o melhor tempero que tem. E quando você não está com fome, você não está com fome.
Quando você está com uma fome mais ou menos é que você define o que você quer comer, você se consulta e você tenta atender ao seu desejo de comer uma coisa específica ou outra, e aí você escolhe com pimenta, sem pimenta, você escolhe de um jeito ou de outro. Você escolhe. É no meio do caminho que você escolhe. Porque quando você está nos extremos, não tem escolha. Ou você está enxergando tudo ou você não está enxergando nada. É interessante essa ideia. Porque se a gente for parar para pensar, o difícil é estar no meio do caminho. Quando você está num relacionamento, por exemplo, e agora eu vou usar a palavra fácil, mas não é fácil no sentido de mais cômodo, é fácil no sentido do desafio ser menor. Quando você está num relacionamento, se você se afasta demais, né, não existe conflito. Quando você mergulha demais, também não existe o conflito, porque você de certa forma está invadindo um espaço. Ou você está se retraindo, se defendendo, ou você está penetrando demais, invadindo. O meio do caminho é o difícil. O meio do caminho, você experimentar a harmonia e o equilíbrio do meio do caminho. Porque é no meio do caminho que a gente se torna julgamentoso, que a gente se torna crítico, que a gente se torna crica, que a gente se torna egoísta. Egoísta nada mais é do que você querer agradar ao seu próprio ego. Você quer estar certo. Você quer que o outro te dê razão. Eu tenho a oportunidade sempre de aprender muito com as minhas viagens. Eu gosto muito de viajar, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar. E se engana quem acha que eu nasci num berço de ouro, não é esse o caso, não. As pessoas, elas colocam, né, ah, que vida boa, né, tem aquela frase que eu acho uma das frases mais sensacionais, né, ver as pingas que eu tomo, mas não ver os tomos que eu levo, né, de fato, é sempre com muito esforço, é sempre com muita dedicação que eu faço essas viagens. E acho que uma das coisas que eu mais teria dificuldade de parar de fazer na vida seria viajar. Porque eu acho que quando você viaja, você se enxerga de um jeito diferente, você se observa de uma forma diferente. Você percebe aquela pessoa que está imersa naquela cultura, e talvez a China sempre me acrescente tanto, porque é literalmente do outro lado do mundo, é o mais diferente possível, né? Você se enxergar através do olho do outro e perceber o quanto muitas vezes a sua própria história não faz sentido, a sua própria cultura não faz sentido. Isso faz com que a gente cresça muito, né? E o caminho do crescimento é um caminho em que não existe conforto, né? O caminho do desenvolvimento. Você se desenvolve do que quer que seja que você esteja envolvido. Essa foi uma das sacadas mais, os insights mais poderosos que eu senti ter durante essa viagem e que eu senti muita vontade de compartilhar com vocês. Porque eu acredito que quando a gente conseguir definir o meio do caminho e perceber que tudo é a gente, você olha para o outro com seus olhos. Tudo é você. O outro está sendo uma tela em branco onde você projeta aquilo que existe dentro de você. Você se dá conta de que tudo que existe é espelho. E o que não é espelho, o que não te reflete de volta, um lugar onde você enxergue, você não se veja, você só vê o outro, você só vê... não tem nada a ver comigo, eu sou uma vítima dessa situação, eu não escolhi esse caminho, eu não escolhi essa ideia, fizeram comigo, me sacanearam. Então, essa cultura é errada, esse povo é isso. Qualquer coisa que não sirva para você se enxergar um pouco mais, o que não é espelho nessa vida, é ilusão. Então eu espero que essa reflexão tenha servido de alguma coisa para vocês, como serviu para mim, porque apesar de tudo é no meio do caminho que a gente se encontra de verdade. Então, um grande beijo para todos, namastê, e um ótimo retorno para todos nós. Beijo.